capítulo 4, verso 7, diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, irmãos? Vamos ler mais uma vez? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, esse é um texto que eu gosto muito. Eu me identifico muito com esse texto, porque verdadeiramente o fim das coisas está muito próximo, e Deus ele tem nos chamado a atenção para que possamos amar a Ele acima de todas as coisas, mas também o nosso próximo, como diz na sua palavra. E nesse tempo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós temos vivido, diante de tantas coisas que têm acontecido, nós temos buscado em Deus, né, diante daquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas, servir uns aos outros, amar aquele que a gente muitas das vezes entende assim, não, tem que amar aquele que está perdido, e muitas das vezes nós mesmos, a igreja, está tão perdida que não consegue entender o que é amar o próximo, não consegue entender o que é sair e ir de encontro àquele que está lá fora. Então hoje, nessa manhã, diante desse tema, né, servindo uns aos outros conforme o dom que nós recebemos, porque somos esses dispenseiros da multiforme graça de Deus, eu queria convidar aqueles que vão estar aqui conosco nessa manhã. Cada um atua dentro de uma área diferente, né, porque essa é a multiforme graça de Deus. Cada um atua num contexto diferente, num local diferente, de uma forma diferente, e nós vamos poder nessa manhã entender e conhecer um pouco de cada um desses trabalhos. E a igreja, que durante esse mês inteiro colocou algumas perguntas aqui, nós vamos ter um momento de debate, um momento de entendimento do que a igreja busca entender e saber a respeito de cada uma dessas áreas. Tá bom? Então eu queria chamar aqui o Edson e a sua esposa Vera. Amém, irmãos? Amém. Queria chamar a Carolina. Você pode sentar ali, Edson, escolhe aí o seu local. Queria chamar também o pastor Márcio. Queria chamar a Andréia. A Andréia está representando o Wagner, né? Nós anunciamos ali, tem a foto do Wagner no Semeando Amor. E o pastor Marcos. Eu vou, nessa manhã, queria pedir a sua atenção. Pode apresentar um pouco do seu trabalho, daquilo que eles têm realizado. Queria dar oportunidade para cada um deles. Não vou aqui mencionar naquilo que eu já conheço, mas vou deixar que eles mesmos possam se apresentar e falar o que tem sido na sua caminhada, como Deus tem trabalhado, os projetos que eles atuam, para que você possa conhecer um pouco melhor cada um deles que estão aqui nessa manhã conosco. Nós vamos depois ir para as perguntas, e aí nós vamos ter, eles vão responder essas perguntas, e depois dessa resposta, nós possamos debater em cima dessa pergunta, ou um próprio participante, ou alguém que queira também, né, reforçar ou fazer mais algum comentário em cima dessa pergunta. E nós temos certeza que nessa manhã nós teremos um momento que possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, para que possamos servir cada vez melhor como esses bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Eu queria pedir ao pastor Márcio começar daqui para lá. Pastor Márcio se apresentar. Pode passar para ele, André, o microfone. Bom dia, graças a paz. Bom dia. Me apresentar, Márcio, da Igreja Ministério ID, em Vila Vintém, Padre Miguel. Uma igreja no coração de Vila Vintém. E começamos o trabalho há 4 anos, mais ou menos.
e com muita dificuldade conseguimos conquistar o local da nossa igreja, né? Agora o local é próprio, e queríamos transformar a igreja. A nossa igreja é uma igreja de portas abertas para a comunidade. Eu digo que a nossa igreja é uma casa de missões, porque a gente não pensa a igreja como igreja, assim, templo, etc. A gente quer transformar a área de templo, a área de esporte, tudo que tem lá, em salas de aula e cuidado de crianças. A gente, há 4 anos, chegou lá com a intenção de trabalhar com tráfico, evangelização dos bandidos, etc. Só que a gente viu a grande dificuldade em termos de alcançar essa questão. E até envolvimentos assim em trabalho com pessoas adultas, viciadas em crack, etc. Só que a gente viu que a maioria das igrejas faziam isso, e igrejas de fora também fazem isso. E há anos isso acontecendo em Vila Vintém, a história de Vila Vintém não mudava. E a gente está percebendo que não vai mudar dentro desse princípio, dentro desse parâmetro. E orando, Deus nos deu uma nova direção. A direção foi trabalhar com crianças e jovens, crianças e adolescentes. Então a gente pretende transformar toda a igreja em projeto social. Toda a igreja. Eu reuni a liderança da igreja, reuni os membros da igreja, e eles concordaram com isso. O dia que a gente conseguir transformar a igreja em um projeto social, Deus, creio, abrirá uma porta para a gente cultuá-lo em um outro lugar. Porque, por exemplo, uma área dessa de igreja eu vou transformar em sala de aula. A parte de cima da igreja eu vou transformar em sala de aula. Todo o recurso da própria igreja é investido nesse trabalho. E tudo é investido na igreja. Então, nosso trabalho é trabalhar na base, trabalhar com crianças. Porque eu evangelizando crianças e orientando crianças, orientando adolescentes, eu não vou ter no futuro jovens envolvidos com tráfico de drogas. Eu não digo que 100%, mas eu vou ter pelo menos aí uns 70% de pessoas que poderão aí ter, né, uma visão bem ampla da escolha do seu futuro. E como vai funcionar o projeto ID lá? A gente vai captar crianças de manhã, tarde e jovens à noite com projetos profissionalizantes. Então nós estamos pretendendo ter, durante o dia, uma base de 300 a 400 crianças estudando dentro da nossa igreja. Oferecendo o café da manhã, o almoço, o café da tarde e sair com a janta. Porque é pertinho da gente, mas a miséria ali é terrível. Né? Exatamente por causa do tráfico, exatamente por causa do vício de drogas. Os pais gastam tudo com as drogas e não levam nada para os seus filhos. E a igreja está com esse projeto para promover, para lutar, né, pela mudança de Vila Vintém. Eu acredito que dessa forma o paradigma vai mudar, André. Dessa forma, falando com crianças e ajudando as crianças a transformar a sua mente, né, a sua concepção, a Vila Vintém vai ser outra. Então eu acredito que esse é um movimento que o Ministério ID tem para aquele lugar. De repente eu não vejo, né, os frutos desse trabalho, né? Porque a gente começa o trabalho de missões, como comecei em outros lugares, e muitas vezes Deus nos direciona, mas está aqui muita gente que conhece o trabalho, que conhece a nossa igreja, e eu creio muito que Deus nos levará a bom termo. Então, muito prazer, Márcio, estamos aí para dirimir qualquer dúvida sobre o trabalho feito em comunidade carente e deflagrada completamente pelo tráfico, né? Eu estava subindo com a minha filha, eu falei, tá vendo, Laura, aqui não é um lugar de tão fácil acesso pela estrada, mas você não vê ninguém de fuzil na mão apontando para você. Para você entrar em Vila Vintém, você vai passar por 2, 3, 4, 5 bocas de fumo. A galera hoje não anda mais com pistola na mão, HK-47, 756, fuzil na mão. Se não acender a luz do carro, abaixar o farol, eles vão apontar o fuzil para o seu carro. É mais ou menos assim que vive hoje a comunidade Vila Vintém. Então, por meio da oração, por meio de um trabalho específico com a base, né, do crescimento, da mudança do paradigma da mente e mentalidade de crianças e jovens, que a gente vai lutar para a mudança daquele lugar. E eu creio, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus.
Meu nome é Marco, eu sou pastor numa igreja aqui pertinho, em Santa Cruz, né? Alguns aqui já me conhecem, né? Somos da Irmandade Metodista Ortodoxa, né? Hoje sou o segundo vice-presidente da Irmandade também, né? E a história da nossa igreja em Santa Cruz começou assim, com um trabalho social, só que meio forçado, assim, porque eu era novo convertido e trabalhava em Santa Cruz, lá nesse local, e morava em Realengo. Estava congregando na igreja de Realengo, aceitei Jesus ali, hoje com o bispo Francisco, que era o pastor, e Deus me deu uma casa nesse lugar, só que era um lugar muito ruim, eram as casinhas que foram construídas e foram invadidas, e depois foram levando pessoas para lá, assim, tirando da duplicação que eles fizeram da Avenida das Américas, também ali em Bom Sucesso, do Rio Faria Timbó. As pessoas chegavam de mudança lá no caminhão de basculante desse da Conlurb. Então era uma situação de miséria assim, muito grande, as pessoas foram para lá. E muitos viciados, e lá tinha o tráfico, toda essa coisa. Eu falava que eu não morava lá nem de graça, nem que me pagasse eu morava naquele lugar. E aí Deus vai e me manda ir para lá, me coloca para ir para lá. Eu novo convertido, né, com aquela coisa de Deus impulsionar, eu fui. E aí, vendo a miséria daquele lugar, nós começamos a fazer um trabalho com as crianças, dar lanche para as crianças, à tarde. E aquilo foi crescendo, vinha 30, 40 crianças tomar café na minha casa. Né? E era o meu dinheiro, aquela coisa toda. Chegou uma hora que começou a não dar mais, né, para a gente fazer isso. E a gente pregando o evangelho para eles, os pais começaram a vir também. Né? E começamos, veio um diácono olhar lá o que a gente estava fazendo e falou, poxa, aí falou com, na época, o pastor Francisco, e ele falou para a gente começar ali um trabalho, né, de evangelização. E a gente começou, e aquilo foi crescendo, virou a igreja. E aí a gente trabalhando com essas crianças e com jovens também, e a gente começou a tirar os jovens do tráfico. Né? A igreja começou a encher de muito adolescente, muitos jovens, ao ponto de o pessoal do tráfico, às vezes, quando tinha algum problema com alguém de vício, falava, ó, vai para a igreja, vai lá, procura o pastor Marco, vai lá, fica lá, que senão a gente vai te matar. E eles faziam isso, então os jovens começaram a procurar a igreja, né, às vezes até pressionado pelo traficante para ele não morrer. Né? E aí começou, e a igreja foi crescendo. Hoje nós vamos fazer 23 anos, essa semana já, né, dia 2, sábado, a gente faz 23 anos naquele local. Só que o local mudou, né? O tráfico saiu, hoje não tem mais tráfico, hoje é um lugar sossegado. As pessoas começaram a ter uma condição melhor, né? E a situação da onde a gente mora mudou muito. E aí a gente procurou outros lugares, né? Nós temos mais 2 trabalhos em 2 comunidades também que são carentes, né? Uma ali mesmo, que foi uma invasão também ali perto da Brasil, na Vida Brasil, ali com João 23, e um outro em Sepitiba. Né? E a gente agora está trabalhando com a evangelização de tirar as pessoas da rua de Santa Cruz e Itaguaí. Né? Nós estamos em parceria com um pastor ali em Itaguaí, que tem um abrigo, que não é bem um abrigo, era a casa dele que virou as pessoas. Então hoje lá, ontem mesmo nós estivemos lá dando café da manhã e almoço, que eles comem diariamente quase que sem carne. Né? Então a gente colocou no coração, a gente leva ajuda uma vez por mês de roupa e de alimento, mas a gente quer também dar um carinho para eles que o familiar às vezes não dá, abandona. Então nós temos uma vez por mês feito ou um almoço ou uma janta, para que eles comam carne, para que eles comam um frango, para que eles tomem um café com queijo, com alguma coisa a mais, e que a gente faz um bolo, comemora o aniversário deles, a gente leva presentes para quem está fazendo aniversário. Né? E o pastor tem falado com a gente que isso tem mudado muito, né? O carinho que a gente tem. Isso tem segurado muita gente, porque o grande problema dele, que ele falou, era as pessoas ficarem ali. As pessoas não vinham, a gente tira da rua, mas não consegue segurar essas pessoas. E ele falou que com essa ajuda, eles têm conseguido segurar mais essas pessoas. Porque a gente vai lá umas 3 vezes por mês, né, fora esse dia, mas nesse dia
é um dia assim especial, que eles ficam esperando, porque vão receber um presente, vai ter um carinho a mais para eles, né? Então a gente tem trabalhado com isso. A gente começou dando café para criança, né, pão para criança, e hoje a gente está ajudando 80 homens e 22 mulheres que estão nesse abrigo, né? É claro que a gente às vezes tem que ir buscar aquele que se perdeu de novo, e ele volta para a rua e a gente tenta trazer ele de volta, mas é mais ou menos isso, tá? O trabalho que a gente tem é mais ou menos isso, está voltado, da igreja em si está voltado para pregar o evangelho naquele lugar, mudar a condição do lugar, que já mudou bastante, e graças a Deus não tem mais tráfico, mas tem agora outra parte, que é a milícia, né? Mas lá eles respeitam muito, e às vezes até procuram a gente para já, e a gente tem, quando a gente fica sabendo que eles pegaram alguém para às vezes até matar, a gente chega lá e pede para não matar, eles não matam, a gente pega essa pessoa de volta. Infelizmente alguns não querem ficar, né, na igreja, não querem mudar, mas a gente já consegue tirar eles. Se a gente souber e for lá e falar, eles dizem, ó, porque você está pedindo, eu vou deixar ele. Então a gente tem procurado trabalhar com essa, assim, evitar que essas pessoas percam a vida cedo, né? Então, esse é um pouco da nossa história, do nosso trabalho hoje, amém? Só um minutinho, pessoal. Todo mundo já me chamou aqui dizendo, está muito apertado. Falei, se vocês acharem que está um pouquinho apertado, pode afastar um pouquinho, fiquem à vontade. Tá bom? Tá bom. Bom dia, igreja. A paz para todos. É muita alegria estar aqui representando o projeto evangelístico Semeando Amor. É maravilhoso fazer esse trabalho, mas eu quero contar um pouquinho de como tudo isso começou. Eu sou André Almeida, sou pedagoga, trabalho com criança desde criança e amo trabalhar com moradores de rua, que trabalhava mesmo sem conhecer Cristo. E eu tinha pavor a evangélico, por causa do comportamento, por causa da forma de pensar, por causa das virtudes conturbadas, né? E aquilo me incomodava muito. E certa vez eu falei para o Senhor, a minha família já era evangélica e eu batia de frente, né, por causa disso tudo. E certa vez eu falei para Deus, eu falei, olha, eu não quero isso para mim não. Olha só que abusado. Eu não quero isso para mim não, eu não quero ser assim. Se um dia eu vir a ser evangélica, seguir esse evangelho que eles falam, eu não quero ser igual, eu não quero ficar sentada, eu não quero ficar só ouvindo, eu não quero... Só vai ter um trabalho grande comigo, vai ter que me transformar, porque eu não quero isso para mim. Eu não gosto dessa visão que eu tenho de evangélicos. E aí eu falei com essa verdade, né, para Deus. E Ele ouve, né? Ele ouve, hein? E Ele me ouviu. Então, vamos ver, você quer me conhecer realmente? Eu quero te conhecer realmente. Se é para te servir, eu quero te servir direito. Se for meia boca, deixa como tá. Então, foi assim que tudo começou. Ele começou a tirar tudo de mim. Ah, que maravilha. Então, vamos começar. E tirou emprego, tirou empresa, tirou amigos, tirou tudo que você considera o seu chão, né? Inclusive o marido faleceu. Então eu tinha uma certa estrutura, né, financeira tranquila, vamos dizer assim, né? Ir para a igreja à noite, bonitinho, arrumadinho, louvar a Deus, adorar, né? Aquela coisa linda só aos domingos, né? De vez em quando nas quartas. Aquela coisa bem apática, né? Bem tranquila. Pois é. O Senhor falou assim, não é nada disso. Já que você quer me conhecer, então vamos nos esvaziar. E foi assim que tudo começou a me esvaziar. E cheguei ao ponto que achei eu que estava em depressão, porque eu não conseguia fazer absolutamente nada
já tinha perdido tudo, a Light já tinha cortado minha luz, eu estava prestes a perder a minha casa, entende? Então eu entrei em depressão, né? Queria morrer, aquela coisa, né? E o Senhor falou para mim: agora que você está nascendo, filha, agora que vai começar. Então é necessário esvaziar-se para que Ele venha te encher. Então é necessário você saber o que você quer realmente. Eu quero servir a Cristo, eu quero ir à igreja, né? Eu quero ser o Evangelho, ou eu quero só estudar o Evangelho. Eu posso somente falar, mas eu também posso viver, né? É uma escolha que eu faço. Muitos preferem apenas ouvir, né? E eu respeito isso. Então, nesse momento, aconteceu a verdadeira conversão. Porque eu não queria só aquilo. Eu queria algo mais. E quando você decide o que você realmente quer, Ele te leva ao propósito que Ele tem na sua vida. Porque você vai falar: eu não sei falar, eu vou sentar lá na cadeira, lá com aqueles intelectuais, lá aquele pessoal que fala bonito, eu não sei falar, eu não conheço de qual os versículos. Você pensa assim. É pensamento humano mesmo. Mas Ele pega você com carinho e fala assim: não precisa de nada disso, eu sou simples, filha. Eu só quero que você ame. Eu só quero que você entenda a minha palavra. Me busca, que eu que vou fazer. Só me busca, me busca. Esvazie-se, me busca, que eu vou acrescentar. Não tenha medo. Então, isso vai acontecendo paulatinamente, devagar. E isso foi acontecendo. E aí, nesse momento de depressão, que eu nem banho tomava, não queria tomar banho, aquela coisa, eu não quero mais viver, eu perdi tudo, aquela coisa, né? Eu perdi tudo. Ó, a ideia que a gente tem, né? De perder tudo. Ah, eu vou perder meu carro, meu apartamento, vou perder meu marido, perdi a empresa, estou passando fome, a igreja ajudava, a família ajudava com cesta básica, a Light foi lá, cortou a luz, aquela coisa que você diz que vai morrer, né? Ah, não vai morrer nada, vai nada. Isso é tudo supérfluo. E aí o Senhor coloca assim: então vamos trabalhar. E me leva para trabalhar com moradores de rua em Santa Cruz, com o projeto Semeando Amor, que veio um rapaz chamado Wagner, né? E se apresentou na igreja. Eu faço um trabalho assim, assado, assado, assado. Quando eu olhei para ele, escutei aquela história, falei: é isso aí, é esse negócio aí que eu quero. E aí eu fui impulsionada ao trabalho. Quando eu vi, já estava lá dentro, já estava na rua, já estava sentando com eles, aquilo tudo muito natural que Deus te impulsiona a fazer. E ali eu fui me recuperando, sendo tratada. A gente não entende que o tratamento está ali. E eu fui sendo tratada da tal da depressão, né? E logo em seguida, o Senhor nos levou para o Jambalaya. Jambalaya é aqui em Campo Grande, perto do Craque do Pão, na estrada do Campinho, onde tem uns apartamentos abandonados, né? Então ali é uma ocupação, não é uma invasão, tá, gente? É uma ocupação. E muitos moradores, mais de 200 famílias ali. E o Senhor nos direcionou para aquele lugar. E nós não entendíamos, porque estávamos na rua, né? Trabalhando com outra clientela. E ali eram famílias, 200 famílias. Mas a gente, se o Senhor mandou ir, né? Os apartamentos sendo demolidos, caindo aos pedaços, não tem banheiro, é muita sujeira, eles vivem no meio da sujeira, porcos, cobra, tudo que vocês possam imaginar fazem parte do contexto de vida deles. E nós fomos direcionados para lá, e logo na entrada tem um bar, tinha um bar, onde havia funk, forró todo final de semana, encontro de milicianos, aquela coisa toda normal de comunidade. E o Senhor mandou a gente ir para ali e pedir para orar naquele lugar. E nós não entendemos, né? Porque a gente não entende, né? O propósito de Deus, logo de princípio. E pedimos licença. Será que a gente poderia orar aqui? Aí os donos do bar: pode, né? Pode. Entramos e oramos. Hoje esse local, né, para encurtar a história, hoje esse local virou base missionária, né? Atendemos a 200 famílias
e vai ser demolido esses prédios agora, né? Já está tudo separado, esses moradores já estão com cheque cidadão e vai ser demolido, vai ser reconstruído essas casas e eles retornarão. O trabalho é feito lá com as crianças, sempre a base vai ser crianças, sempre, e a gente trabalha com as famílias, com discipulado e com visitas. A gente bate de porta em porta e fala do amor de Cristo, pergunta se há a possibilidade de entrar, se quer uma oração, e assim a gente vai criando um relacionamento. Desse relacionamento surge o discipulado. E aí a gente começa a atender especificamente cada família, bem particular. Mas nessa base nós temos o culto, nessa base nós temos um trabalho que é social, a gente está trabalhando com jiu-jitsu, esporte. Começamos com 20 crianças, agora são 150. Saíram dali por causa desse cheque cidadão, né, que vai possibilitar a casa nova. Mas acreditem, eles saem da casa deles e vêm para a base, mesmo vendo o prédio completamente vazio, perto da demolição. Então, as coisas estão acontecendo assim grandiosamente. O prefeito esteve lá e falou na televisão, mostrou que isso é fato, é verdade, vai ser demolido e a casa vai vir para cada um deles, enquanto está todo mundo dizendo o contrário, né, por causa dessa visão política que a gente está vivendo no momento, né, esse ano de eleição. Então, tem os pensamentos contrários dizendo que isso não vai ocorrer, mas já está em diário oficial e as coisas realmente estão acontecendo. Então, gente, as coisas acontecem no momento em que você se posiciona, né? O que realmente eu quero? O que eu quero? Eu quero simplesmente ser mais um crente? Eu quero simplesmente estar sentado em uma dessas cadeiras? Só isso? Se for, amém, é uma decisão. Mas se você quer algo mais, não tenha medo. Fale o que você quer, né? O Senhor fala para nós, né? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele te pergunta, ele me pergunta. O que queres que eu te faça? Se você quer realmente algo diferente, quer mudança, peça. E as demais coisas serão acrescentadas, isso é fato. Então não seja mais um, mas seja um que faça a diferença. E essa diferença não é somente lá fora, é aqui dentro. E começa em Jerusalém. E começa na sua casa. Essa mudança tem que ser feita e começada dentro da sua casa. Porque no momento em que a minha família toda cristã, né, agia de forma diferente, que eu não concordava, aquilo me incomodou. Esse Deus maravilhoso, esse Jesus que vocês falam tanto, que era assim que eu me expressava, com indignação. Poxa, se é isso tudo mesmo que falam, por que nada acontece? Por que eles vivem dessa forma? Por que não há transformação? E o Senhor fala nos nossos corações, não há, porque não querem. Tem que querer, né? Eu não imponho, né? Eu dou a oportunidade. Por isso eu pergunto, o que queres que eu te faça? Então, a partir desse momento, as portas estão se abrindo. Estou conhecendo lugares fantásticos, pessoas com experiências, olha, tremendas de crescimento, pessoas que ficavam em depressão, como eu falei, porque perdeu coisas, mas que nasceram de novo através dessas perdas, porque às vezes a gente pensa que perder tudo é perder tudo. Não. Perder tudo, geralmente, é recomeço. Perder tudo é começar. Perder tudo é iniciar um novo processo. Perder tudo é nascer de novo. Então, às vezes, quando você olha para a pessoa com pena, poxa, coitado de fulano, perdeu tudo, né? Que às vezes a gente tem essa visão. Coitado de fulano, perdeu tudo. Ah, não olhe com pena, não. Olhe como oportunidade. Porque se eu não tivesse essa oportunidade, como eu sou grata a Deus por ter perdido tudo. Porque agora eu tenho tudo. Porque agora é que eu tenho. Eu não tinha e achava que tinha, né? Então, eu glorifico a Deus essa oportunidade que Ele está me dando de aprender um pouco mais
com esse trabalho, né? O Semeando Amor, que é apenas um segmento, são diversos, é multiforme, né? Ele te leva para presídio, ele te leva para o hospital, ele te leva para a comunidade, ele te leva para o orfanato, ele te leva para asilo. Olha, é uma diversidade fantástica, que com certeza você vai se encaixar em alguma delas. Então, obrigado, Senhor, por essa grande chance, obrigado pela oportunidade de nascer de novo, e obrigado por ter a oportunidade de estar conhecendo vocês e passar um pouquinho da minha história. Bom dia, graça e paz. Meu nome é Carolina, sou membro da Igreja Batista Betânia, ali em Sulacap. Faço parte do Instituto Herança. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com missões e a gente vai chegar no Instituto Herança. Eu me converti já sabendo do meu chamado, que era missões. Então, eu quando aceitei Jesus, foi uma decisão, e uma decisão já sabendo exatamente qual era o meu local no corpo, que era missões. E desde então, desde o primeiro momento, eu sempre me envolvi com missões. No meu primeiro ano de convertida, eu logo fui procurar uma escola de missões, e desde então não parei. E antes mesmo eu já tinha bastante experiência em trabalho social, desde adolescente, sempre estava buscando ir em asilos, em orfanatos, e dava comida na rua, juntava meus amigos adolescentes e buscava material para poder estar fazendo doação. Então, quando eu comecei a conhecer o Evangelho, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer e como eu gostaria de fazer. E Deus, ele sempre vai colocando meios e caminhos para que a gente faça as coisas. Fiz a escola de missões, comecei a trabalhar no Curupaiti, numa igreja batista também, com Curupaiti ali em Jacarepaguá, que é uma comunidade de pessoas que tiveram lepra no passado. E, para quem não sabe, os leprosos antigamente eles iam para vilas para não ter contato, então eu trabalhei por algum tempo ali. E depois que eu terminei minha escola de missões, eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, num dos bairros mais pobres que existe, né, na capital. Lá, a princípio, eu fui trabalhar com a juventude, só que Deus, ele vai movendo todas as coisas, e a igreja onde eu estava, onde eu ficava, né, o que me acolheu como missionária, ela tinha 2 casas de recuperação, independente químico. No Rio Grande do Sul, a questão do crack, assim, é muito grande, muito grande, muito grande, assim, a gente não tem noção. E fui para lá, a missionária que era responsável por esse trabalho teve que se ausentar. Eu assumi esses 2 trabalhos e fiquei durante 1 ano e 9 meses trabalhando ali com aquele pessoal, onde aprendi muito, ganhei muita experiência, tive a oportunidade de fazer uma casa infantil também, porque lá nós já tínhamos os filhos do crack, né, que eram crianças que já nasciam já dependente química, e era um histórico assim que você ia nessas comunidades, porque lá é diferente daqui do Rio. Eles tinham locais que se chamavam bretes, e as pessoas se reuniam ali para poder se prostituir e usar drogas. E as crianças viviam naquele contexto ali, então você via avô, avó, pai, mãe, filho, neto, todo mundo dentro daquela situação ali. E eu sempre falo que depois que a gente vai para o campo missionário, quando a gente volta, a gente não... E eu fazia parte de uma igreja que não era batista e não tinha visão de missões. Mas eu sempre estava tentando fazer de alguma forma, e evangelizar em comunidade. Fiz alguns projetos também ali em Deodoro, na comunidade do Triângulo. Embaixo do viaduto de Deodoro, assim, é uma miséria absurda, onde nas casas não tem chão, não tem luz, não tem saneamento básico, tão próximo da gente.
só que a gente não tem noção. E fizemos um trabalho ali até que eu cheguei na escola de missões, na Betânia, e decidi ficar por lá, que é uma igreja que tem uma visão de missão bem diferenciada e dentro daquilo que eu buscava no reino. E ali me envolvi com algumas coisas, alguns trabalhos, a questão dos Dalits. Nós temos o Ministério de Missões, o Causas, nós temos a nossa ONG também, que é o Instituto Casa Viva, que atende a comunidade João Lopes e tem diversos tipos de trabalhos. Nós trabalhamos muito com crianças, agora hoje é a menina dos olhos do Instituto Casa Viva de Betânia, o projeto Primeira Idade, que trabalha com meninas e adolescentes grávidas, e essas meninas são acompanhadas desde a gravidez e a criança já é inserida no projeto ali, porque a gente acredita também nessa questão de que para você mudar uma realidade, você tem que mudar essa geração que está vindo. Só que eu sempre eu gosto de trabalhar com a questão de marginalizados, né? Pessoas que estão à margem da sociedade. E um dia a gente estava em Betânia, o pastor Neil disse que recebeu um e-mail de um jovem questionando de tantos trabalhos que a gente tinha, e estava bem naquela época da votação da diminuição da maioridade penal, e o porquê que nós não estávamos desenvolvendo um trabalho dentro desse nicho, né? dessa sociedade. E, por coincidência, nós tínhamos um pastor que tinha sido recebido há pouco tempo, o pastor Cleobeci, que já tinha um trabalho no Degase feminino. E aí o pastor recebeu esse e-mail e, meio que no susto, ele falou assim: olha, eu recebi o e-mail, eu achei interessante esse questionamento, e nós temos um pastor que tem experiência. Quem quiser trabalhar, procura Cleobeci, no final do culto você põe uma mesa ali do lado. Quem quiser trabalhar com esse tipo, com menores infratores, procura e Cleobeci vê como que vai ser feito. E então foi meio que no susto. No mesmo dia eu fui lá, me coloquei para poder estar trabalhando junto com eles. Na mesma semana nós tivemos uma reunião no Degase de Bangu e conseguimos, só que teve uma condição da direção. Falou: olha, vocês podem vir trabalhar aqui, só que vocês não podem trabalhar como igreja, e nós não queremos que vocês orem, trabalhem como igreja, mas que seja um trabalho totalmente social. Só que assim, a gente às vezes acha, né, diversas pessoas perguntam: mas como que você vai fazer um trabalho de evangelização sem falar de Jesus? Como que você vai fazer um trabalho de transformação de vida sem falar de Jesus? E assim, na nossa igreja, o nosso pastor, ele ensina muito que não tem nada melhor do que evangelizar com a nossa própria vida. E ali, na mesma hora, o pastor aceitou, a gente começou meio que no susto. Na outra semana, o diretor falou: olha, se vocês quiserem, a partir da outra semana vocês já têm que estar aqui dentro. E ali nós começamos o trabalho, ainda pelo Instituto Casa Viva, porque nós tínhamos que entrar como ONG. E no primeiro dia, assim, é uma realidade muito chocante. Porque quando a gente fala de menor infrator, de bandido, e todo o calor daquela situação de diminui a maioridade penal, não diminui, e o amor, assim, ele é muito importante e transforma. O meu primeiro contato ali foi muito chocante, porque eu conheci um menino que tinha 15 anos e ele só tinha visto a mãe dele uma vez na vida dele em 15 anos. Na verdade, 2. Foi quando ele nasceu, 3 meses depois ela foi presa, ela foi solta. Uma semana antes dele estar preso, e aí ele conheceu, né, a mãe, porque ele nunca tinha ido visitar, e uma semana depois
depois que ela foi solta, ele tinha sido preso também. E ele, o irmão. Então, ali eu comecei a ver a realidade do que a ausência do amor e a ausência da igreja, né? O que pode fazer. E dos mais variados casos. E eu peguei uma turma bem complicada, porque a primeira turma era um menino que... Eram 15 meninos, mas tinha uma história de um que esquartejou, o outro que estuprou a irmã e bateu na mãe, e o outro arrancou a orelha numa briga com dente. E assim, coisas bem chocantes. E a gente começou aquele trabalho ali em 2016. Já passaram mais de 300 meninos pelas nossas mãos. No primeiro momento a gente não tinha experiência nenhuma, nós não sabíamos como fazer. Embora tivéssemos uma equipe que tinha sociólogo, psicólogo, assistente social. Eu sou da área de educação e a gente não sabia muito como fazer, mas Deus, ele sempre direciona e ele sempre vai dando meios da gente fazer. E não há nada mais transformador do que o amor. E muito mais do que levar promoção social, oportunidade de trabalho. Hoje, assim, eu trabalho com comida, né, com culinária, eu tenho uma empresa e eu dou aula de culinária profissionalizante para os meninos. Eles têm aula de grafite, tem poesia, tem aula de música, mas muito mais do que isso é transformação de mente. Então, assim, o nosso trabalho lá é dividido em duas partes. Hoje nós estamos no Degase de Bangu, que é em regime fechado. É uma unidade que ela tem capacidade para 181 meninos, mas já chegaram a ter 518. Nós também atuamos no CRIAD de Bangu, que é semi-aberto, semi-liberdade. De segunda a sexta eles estão lá. Sábado e domingo eles vão para casa. E, assim, nós como sociedade, nós precisamos mudar a nossa visão. Eu vejo meninos que eu falo que são meus filhos, né? E muitos deles, eles não têm a figura de mãe, de pai. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma estatística de 120 meninos. Apenas 3 deles eram registrados no nome do pai e só um conheceu o pai efetivamente. Então, assim, é um mundo totalmente diferente do que a gente costuma ver. É um mundo que a igreja ignora. É um mundo que eu vejo até dentro da igreja que eu faço parte, que é uma igreja muito aberta, tem uma visão bem ampla, que questiona o que vocês estão fazendo lá. Vocês acham que tem alguma solução? E é o que eu falo, eu estou fazendo um trabalho de enxugar gelo, mas que seja transformado através do amor que nós proporcionamos a eles. É menos um, não é só um, é menos um que vai estar na rua, é menos um que vai até oferecer perigo à sociedade. Então, muito mais do que promoção social, é transformação de mente. Então, todo o nosso trabalho ele tem 1 hora de oficina e 1 hora que a gente chama de bate-papo ou de papo reto, que é onde a gente traz temas que nós discutimos com eles e nós escutamos eles, a história deles, e dividimos com eles a possibilidade de mudança. Então, esse é o nosso maior trabalho. Hoje, o nosso desafio maior é o pós-Degase, né? É o egresso. É quando eles saem, o que a gente vai fazer com esses meninos? Quem aceita esses meninos? E eu continuo, né? Eu sempre tenho contato com muitos deles. Após um deles, um dia desses, nós tivemos alguns problemas no Degase e eles queriam cancelar as nossas atividades porque agora a Petrobras está oferecendo cursos. Então tem toda uma questão política, né, por trás.
Então, entre ficar a gente e ficar a Petrobras, eles queriam retirar a gente, mas depois Deus ele sempre move e mudou tudo novamente. E eles chamaram a gente, um dos meninos me ligou e aí eu falei pra ele, olha, a gente não tá mais lá, porque ele queria saber como é que tava o trabalho. E aí ele falou assim, vocês não podem deixar de fazer esse trabalho. Eu sei que vocês só estão com a gente 2 horas dentro das muitas horas que a gente fica lá por semana. Mas essas 2 horas transformam a nossa vida. Essas 2 horas fazem a gente olhar e acreditar que pode ser diferente. Então o Evangelho, ele é isso, né? O Evangelho, ele não precisa ser falado. O Evangelho, ele precisa ser vivido. Então, o nosso trabalho lá é de amor. O nosso trabalho lá é de alcançar através das nossas vidas. O Instituto Herança, agora nós estamos como Instituto Herança, saímos do Instituto Casa Viva por questões burocráticas, para a gente poder ter uma liberdade maior de trabalhar e porque o Casa Viva hoje em dia tem um foco e o Instituto Herança é um outro foco, mas temos total apoio da nossa igreja, do nosso pastor e estamos caminhando. Bom dia, paz do Senhor a todos. Meu nome é Vera Miranda, eu sou psicóloga e venho atuando nessa área social já há alguns anos, há uns 20 anos mais ou menos. E um dos últimos trabalhos que eu fiz foi junto de uma ONG. Eu e o Edson, nós somos do Instituto Voar, que é um instituto de capacitação. Inclusive, nós já tivemos nessa igreja, já fizemos um seminário. E a nossa preocupação é capacitar para ir fazer esse ID do Senhor. E através do meu trabalho, nós começamos a fazer ações sociais na Praça de Cascadura, com moradores em situação de rua e dependentes químicos, e pensando não só em estar ali naquele dia para levar a palavra do Senhor, ou dar um atendimento psicológico, social, emitir documentação, através até do Instituto Casa Viva, que estava com a gente lá na praça, e outras igrejas que participaram conosco, mas levar algo mais. E a partir desse primeiro trabalho começou a surgir frutos. Esses moradores começaram a nos procurar na instituição que nós estávamos. A princípio, a gente não pensou a dimensão que isso ia tomar. Depois fizemos uma segunda ação social também, em parceria com outras igrejas, e tomou ainda um vulto maior, porque muitas pessoas estão na Praça de Cascadura, levando a palavra, levando o alimento, mas não é só a palavra, o alimento, eles precisam de transformação de vida, mudança de comportamento, eles precisam de uma oportunidade de trabalho, de capacitação, de transformação. Quem tem fome tem pressa, como dizia o sociólogo Betinho. A gente tem que matar a fome para que ele tenha a oportunidade de crescimento, mas não pode parar aí, tem que continuar. E a partir dessa última ação social, que vai fazer agora 1 ano, em novembro, eles passaram a nos procurar na ONG que a gente tinha parceria. E começou a se desenvolver um trabalho terapêutico. Eles chegavam, tomavam banho, trocavam de roupa, tomavam café da manhã e depois tinha um trabalho de terapia de grupo. E a gente começou a observar como a resposta foi positiva, foi grande. Alguns voltaram para suas famílias, outros foram para a internação, outros conseguiram sair da rua através de emprego e de alugar um quartinho e de começar a achar que aquela situação de rua não é uma coisa normal, que nenhum ser humano merece estar naquela situação, porque às vezes um morador de rua, ele acha que é aquilo que tem para ele, e que está ali
e ter alguém que leve uma sopa à noite ou um café da manhã, de manhã para ele, né, é o que tem para ele. E quando ele começa a ser trabalhada a autoestima dele, ele começa a ter um outro olhar. Eu sou um ser humano, eu sou gente, eu mereço ter uma casa, eu mereço ter uma família, né? E muitos voltaram para a sua família, entraram em recuperação, em tratamentos, e a gente viu assim, o poder de Deus agindo em cima disso, né? Mas, infelizmente, né, não são todas as igrejas, como a igreja aqui, né, do pastor Roberto Mauro, né, Moura. Ele fala Mauro e eu repito, gente. Perdão. Também como a igreja de Sulacap, Betânia, que tem essa visão, infelizmente, são poucas as igrejas que têm essa visão de dar, além da palavra, além de repartir o pão, algo a mais, né? E esse projeto veio ser interrompido, infelizmente, né? Ele continua, mas de uma outra maneira, não mais com essa capacitação profissional, o que é uma pena. E agora o Instituto Voar está, no momento, limitado a capacitar pessoas estarem prontas para ir para as ruas, para receber em suas igrejas, né? Porque é um grande problema social. Quando chega aqui na igreja metodista ortodoxa, uma pessoa em situação de rua, né, um dependente químico, a grande maioria das igrejas não sabe o que fazer com essa população, né? Tentando ajudar, muitas das vezes até prejudica mais ainda essa pessoa. Então, a nossa preocupação no momento é capacitar pessoas através dos seminários e dos cursos que nós oferecemos na área de aconselhamento e dependência química e terapia familiar, para que a gente possa ir cumprir esse chamado do ID por todo mundo e pregar o Evangelho, mas de uma maneira diferente, né? Dando a oportunidade de transformação desse sujeito, desse ser humano, né? E isso é o que a gente está acreditando agora, e graças a Deus, igrejas estão se unindo, pastores estão se unindo ao nosso pensamento, né? Que a gente sabe que Deus cura, salva e liberta, né? E o homem é corpo, alma e espírito. Então, ele precisa ser tratado da área espiritual, ele precisa ser tratado da saúde, né, que é o físico, e ele precisa ser tratado do emocional. São pessoas marcadas e feridas na alma. E quando a gente agrega todos esses valores, fica mais fácil. O resultado é maior. A gente vê um resultado de uma maneira diferenciada, onde mais pessoas são alcançadas através disso, né? Então, o nosso propósito nesse momento é esse, de capacitar, não só de estar indo, de estar fazendo, mas de estar capacitando para que mais vidas sejam alcançáveis. Muito obrigada. Bom dia, igreja. Meu nome é Edson. Assim que eu cheguei aqui, o pastor Roberto Moura, né, ele falou, né, para os outros palestrantes, vamos dizer assim, falou assim, é bom que o Edson, ele não é psicólogo, não é pastor, não é evangelista, e o Edson é o Edson. Foi assim que ele me apresentou os outros palestrantes. E eu estava aqui pensando comigo, quem sou eu? Né? Quem sou eu de fato? E às vezes a gente busca essa resposta, né, como se fosse uma resposta muito simples. Então, primeiro eu queria agradecer a Deus, né, por ser filho de Deus, agradecer o convite do pastor Roberto Moura, agradecer ao pastor Márcio aí por esse trabalho lindo aí de prevenção aí, né? Não pare, não desiste, não olhe para os homens, olhe para o alto,
Agradecer ao pastor Marcos, né? Mas essa transformação, né? Uma igreja que transforma o local, né? E o meu sonho é que cada igreja transforme pelo menos a sua rua. Se a gente conseguisse isso, a gente estava vivendo já dentro do útero da mãe, né? Porque o útero da mãe é correspondente ao paraíso, gente. Quando a gente sai do útero da mãe, a gente sai do paraíso para o inferno. Muitas das vezes sim, né? Com muita angústia, com muita dor. Agradecer a Andréia, a pedagoga, aí, por seu testemunho, né? Sobre sua história de transformação de vida. A Carolina, né? Da Igreja Batista Betânia, do pastor Neil Barreto, a minha esposa, a psicóloga Vera. E aí, voltando, né? A interrogação, a grande pergunta que a gente se faz: quem sou eu, o que eu quero e para onde vou? Lá em 1 Coríntios 1:27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir, né, as fortes. E a grande pergunta: quem sou eu? Né? Se Deus escolheu as coisas loucas, eu sou louco. Se Deus escolheu as coisas fracas, eu sou fraco. Se Jesus veio para os doentes, eu sou um doente. Então eu sou um dependente químico em recuperação. Eu escutei o Marcos falando ali de ex-dependente químico, né? E aí eu respeito esse nome, ex-dependente químico. Só acho meio esquisito esse ex, né? Ex-diabético, ex-hipertenso, ex-mentiroso, né? Eu sou realmente um dependente químico crônico em recuperação, né? Estou em tratamento enquanto estiver nesse plano. Costumo falar que eu sou um pecador em busca de perdão. Então, eu sou um pouco louco, fraco, um doente, uma pessoa que precisa diariamente dessa reformulação de vida de Deus. Preciso de ajuda, eu preciso de médicos. Eu sou membro de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos e fico muito feliz por isso, não fico triste, né? Às vezes a gente quer uma mágica, um milagre, quer que tudo mude da noite para o dia, e às vezes o que a gente mais precisa é do espinho na carne para mudar, né? Às vezes tem um autor que fala assim: se você quer mudar, quer se transformar verdadeiramente, se você quer crescer espiritualmente, se você quer amadurecer como ser humano, adquira uma doença crônica e cuide muito bem dela. Então, se você quer crescer e amadurecer como ser humano, às vezes a gente tem que ter, né, uma doença crônica, um espinho na carne para amadurecer a cada dia. Sou filho de pai alcoólico, sou nascido e criado na Ilha do Governador, onde sofri muito com o alcoolismo do meu pai. Acabei herdando essa bênção, né, da dependência química. Sou membro de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos e cheguei ao inferno por causa da dependência química, né? E tem um autor que fala assim: religiosidade é para quem tem medo de ir para o inferno. Espiritualidade é para quem já veio de lá. Então, religião é para quem tem medo de ir para o inferno, né? Espiritualidade é para quem já veio do inferno. Então, como eu vim do inferno, eu acredito muito, né, na transformação de seres humanos. Eu acredito muito. Tem pessoas que falam assim: ele não quer mudar, esse sujeito não muda. Mas eu acredito, né, porque eu estou mudando a cada dia. Rumo ao alvo, né? Não é uma coisa simples e definitiva, tem que ser uma luta, uma briga, muitas vezes diária. Diária, matando, né, uma personalidade louca, fraca e doente. E aí a Bíblia diz que quando eu estou fraco, eu sou forte. Então, nessa briga diária, tentando me entender, tentando ser uma pessoa mais resolvida, eu comecei a buscar e estudar a dependência química. Como eu sou uma pessoa impulsiva, compulsiva e obsessiva, né, era na droga, e depois começou ao estudo, ao tratamento, para entender mais quem sou eu,
né? Quem sou eu? Essa grande pergunta. Eu comecei a ter compulsão a estudar, a ter obsessão em estudar. Então eu comecei a fazer 1 curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos, 5 cursos, 6 cursos, 7 cursos, 8 cursos. Nessa obsessão de estudar a dependência química, eu tive algumas recaídas. Eu estudava e recaía, estudava e recaía, estudava e recaía. E eu falei assim, mas poxa, mas por que eu estou fazendo uma coisa que eu não quero mais fazer? Aí seguindo também, né, o maior missionário que eu já conheci na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele diz assim, tem coisas que eu quero fazer e não consigo fazer. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Se eu faço algo que eu não quero mais fazer, não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, né, somos um pecador em busca de perdão diário, em busca do aperfeiçoamento, em busca da santificação, da separação. Eu tenho que evitar a roda dos escarnecedores, pessoas, atos e lugares, porque eu sou fraco. Né? E quando eu desço, Deus cresce. Então, a humildade de entender, né, um evangelho, não esse evangelho que me faz uma pessoa com auréola e com asa, né? Mas sim uma pessoa humana, frágil e fraca, né? Me fez ter a conscientização da possibilidade da mudança, sim. Existe vida após o sofrimento da adicção ativa. A gente vive um momento onde a sociedade, né, e essa fé, onde o produto, né, da fé é, às vezes, a prosperidade, o dinheiro, a gente ir muito mais além disso e perceber e entender que Jesus pode transformar a minha vida e a sua vida a partir do momento que eu seja interessado, que você esteja implicado nessa transformação. Eu acredito que transformação é uma linha de mão dupla. Né? Quando eu encontro alguém que quer mudar e a gente começa a compartilhar a vida, buscando ser sincero, a transformação é uma linha de mão dupla. E aí é possível, quem quer me transformar e se transformando, né, como eu também, ir mudando e me transformando, me convertendo, me tornando uma pessoa melhor a cada dia. Nessa caminhada tenho encontrado pessoas realmente admiráveis e a gente se transforma a quem a gente contempla, como diz o filósofo Sócrates. Eu comecei a encontrar várias pessoas admiráveis que me transformaram e de uma forma ou de outra, né, Deus também usou, né, um cachaceiro viciado, um maluco, fraco, né, também nessa transformação, nessa linha de mão dupla. E aí eu fui estudando a dependência química, né, já tenho aí mais de 40 cursos nessa área, recebi um título de especialista em dependência química, e às vezes quando eu falo especialista, né, o meu ego infla e parece que eu sou um semideus, né, parece que eu sou melhor do que o outro. E aí ontem eu estava escutando uma palestra, e aí o especialista em dependência química falando, ele falou assim, especialista é aquele que estuda, que estuda, que estuda, que estuda, que estuda, e no final das contas ele vê que não sabe nada. Né? Então uma doença tão complexa como as doenças do ser humano, são coisas tão difíceis de se descobrir, a doença individual e o pecado individual de cada ser humano. E aí nessa caminhada a gente tentando de todas as formas ser um bisturi, um instrumento de Deus para a transformação de pessoas. Eu não tenho dúvida que você pode ser um instrumento de Deus para transformar um projeto de morte num projeto de vida. Né? E fico muito feliz de vocês estarem aqui. E aí eu me pergunto, por que tantas cadeiras vazias? Né? Quem é o culpado de ter tantas cadeiras vazias? Será que foi o pastor Roberto Moura que não convocou a igreja? Será que a gente está na época da ditadura, onde tem que se convocar pessoas? Ou as cadeiras estão vazias porque você não trouxe ninguém? Né? Ou será que veio quem tinha que vir?
quem Deus trouxe aqui. Então, eu queria desejar a todos, eu queria que a gente aproveitasse, né? Que cada um de nós aproveitasse esse momento para a gente se tornar uma pessoa melhor. Obrigado. Pode aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Eu sou uma pessoa que me sinto muito feliz nessa manhã por ter vocês todos aqui comigo. O pastor Márcio, estivemos lá na Vila Vintém, a gente sabe o contexto que é lá. Eu costumo dizer para o André e para o Wagner que o Semeando Amor foi meio que uma resposta para as nossas orações, porque a primeira vez que eu estive no Jambalaya foi em 2012, fazendo um trabalho lá com cestas básicas, né, com aquelas famílias todas, entrava e saía. Cada vez que a gente ia, eram famílias diferentes que já estiveram lá, mas a gente não tinha um trabalho contínuo, né, era algo pontual, 3, 4, 5 vezes por ano, a cada 2 meses, não era uma coisa contínua, né? Então, quando o Semeando Amor chegou, eu falei, opa, Deus está respondendo as nossas orações, porque a gente não estava com braços suficientes para poder conseguir abraçar também aquela causa, e Deus, hoje é aquele lugar, as famílias já saíram, né, como a Andréia disse, e algo vai acontecer de maravilhoso na vida daquelas famílias, como já tem acontecido. Então,